o que a gente espera com a inteligência artificial e de tecnologia de uma forma geral é tornar o nosso processo mais robusto, mais rápido e ao mesmo tempo mais assertivo, né? Então, o que a gente imagina para o futuro em termos de inteligência artificial é o ser humano estar trabalhando de forma colaborativa junto com a máquina, cada um fazendo aquilo que sabe fazer de melhor. Então, a máquina vai estar fazendo aquelas atividades mais repetitivas, mais rotineiras, né, e com maior volume de processamento requerido, enquanto a pessoa, o humano, vai estar focado mais naquela atividade de maior valor agregado para o negócio, né, naquelas atividades mais estratégicas. Eu trabalho aqui na área de engenharia de manutenção e confiabilidade e a minha atuação é basicamente, primeiro, implementar toda a regra, a inteligência por trás desses sistemas, né? Então a gente trabalha na implementação dos modelos determinísticos, modelos de inteligência artificial, para que a gente consiga monitorar os nossos ativos e e monitorar também a saúde deles. Então o nosso foco é em garantir o maior ciclo de vida dos nossos ativos. Desde 2019 o GPA ele vem na sua trajetória de evolução, cada vez mais coletando dados, informações e transformando isso em ações através da operação e a manutenção. O objetivo inicial sempre foi a performance dos ativos, então por isso do nome, Gerenciamento de Performance dos Ativos, o GPA. E nessa busca por performance a gente trabalha vendo a influência de todos os parâmetros de processo, de manutenção, dados de projeto, para que esses ativos trabalhem dentro das suas melhores características e das melhores condições operacionais e de manutenção. Então buscamos tanto a manutenção preventiva como a manutenção preditiva e objetivando no futuro uma manutenção prescritiva. O principal objetivo é a vida do ativo na melhor performance e trazendo assim sustentabilidade para nossas operações, bem como um custo mais viável de manutenção e resultados cada vez mais sustentáveis para a Hidroaeronorte. A inteligência artificial, então, ela trabalha para a gente como se fosse um novo engenheiro que está olhando para os nossos ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, aquilo que a nossa equipe, por si só, por ter as limitações humanas, né, a inteligência artificial ela fica monitorando os nossos ativos o tempo inteiro. Então, com isso, virou mais um recurso para que a gente consiga garantir a continuidade das nossas operações. Eu sempre fui engenheira de manutenção, só que antes eu era engenheira de manutenção na área do filtro prensa. E agora, com esse trabalho, como foi um trabalho recente, a gente está trabalhando nele há 3 anos, né? Que iniciou o monitoramento de ativos. A gente sempre inicia com uma prova de conceito, numa escala menor, aí a gente vai crescendo. Hoje a gente já atua nos ativos críticos da planta, mas desde então eu tenho trabalhado nessa área. Falando especificamente aqui no GPA, então a gente tem um volume muito grande de dados sendo coletados em tempo real, né? Dados como vibração, temperatura, vindo de sistema de sensoriamento, utilizando a internet das coisas, né? Esse volume grande de dados são processados, são coletados, organizados e processados e são analisados utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, que é uma área da inteligência artificial. Então, assim, dessa forma, a gente consegue predizer, por exemplo, quando o equipamento vai falhar, quando o equipamento vai quebrar, e assim os nossos operadores tomam ação de forma proativa para evitar que aquela quebra aconteça. E dessa forma, a gente tem uma redução muito grande nos nossos custos de manutenção e também a gente acaba evitando perda de produção por conta de quebra de equipamento. Engenheiro de manutenção de campo, ele trabalha nas rotinas da manutenção. Então, são vertentes diferentes, mas que se complementam. A rotina da manutenção é sempre garantir no dia a dia a reconexão do equipamento, os planos de manutenção periódico. Esses são vertentes de manutenção, que é a manutenção baseada em tempo. O nosso foco aqui é manutenção baseada na condição, porque a gente monitora o ativo em tempo real, e também manutenção prescritiva. O que é a manutenção prescritiva? É quando a gente já usa as técnicas de machine learning, inteligência artificial, e essa inteligência já indica pra gente qual que é a falha do nosso ativo baseado nos dados em tempo real e dados históricos dele. Com o GPA, todas as tomadas de decisões, elas
tendem a ser mais aceleradas, porque essa tomada de decisão ela não depende do homem, ela depende da máquina. Então processamos os dados e dizemos qual é a melhor atuação que o operador, que o mantenedor deve ter. Em todos os casos a gente busca ter mais celeridade na tomada de decisão e as atuações eles rendem esse benefício de custos evitados, quebras repentinas, abruptas em horários ruins, em horários sendo em emergência, e isso provoca um custo e um tempo de reparo cada vez maior. Na manutenção preditiva é um grande exemplo disso. Cerca de 80% da manutenção preditiva ela tende a diminuir com o uso das orientações do GPA. Então, 80% dos técnicos de preditiva que iam para a área executar algum tipo de medição e atividade, hoje eles podem, por exemplo, ficar em sala analisando melhor os dados em uma situação muito mais confortável ergonomicamente, para aí sim tomar uma decisão, laudar um equipamento ou passar uma orientação mais técnica, mais robusta.